E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Verso 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Amém? Amém. Tome o seu assento, por gentileza. You may be seated. Deus age no oculto. Vou repetir. Works in the hidden. Vou repetir. Deus age no oculto. He works in the hidden. Diga comigo. Deus age Say it with me. God works no oculto. in the hidden. Diga de novo. Say it Diga. again. Deus age God works no oculto. in the hidden. O texto de João capítulo 3 que nós lemos, The text that we just read ele começa assim: starts with e this. havia entre os fariseus um homem There was a man of the Pharisees chamado Nicodemos, named Nicodemus, príncipe dos judeus. a ruler of the Jews. Verso 2 ele diz assim: In verse 2 he said, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: he came at night to Jesus and he said, Rabi, bem sabemos que és mestre, Rabbi, we know that you are a teacher, vindo de Deus, come from God, porque ninguém pode fazer for no one can do estes sinais que tu fazes these signs that you do se Deus não for com ele. unless God is truly with him. Verso 3 ele disse assim: Verse 3 Jesus answered, Jesus respondeu e and he disse-lhe: said, na verdade te truly, digo truly I say to que you, aquele que não nascer de novo unless one is born again, não pode ver o reino de Deus. he cannot see the Eu kingdom vou of God. repetir: I'm going to repeat. aquele que não nascer de novo Unless one is born again, não pode he ver cannot o reino see de the Deus. kingdom of God. Agora observe comigo. And now observe with me. O verso 2 diz assim: Verse 2 says, este this foi ter de noite com Jesus. man came to Jesus by Repita night. comigo: este Say this foi ter de noite man com came Jesus. to Jesus by night. E aí eu começo a minha mensagem And I start to listen to this fazendo message. uma pergunta e respondendo essa pergunta para você. And I ask this question, also answering it for Você you. sabe por que Nicodemos Do you know why Nicodemus foi ter com Jesus de noite? came to Jesus at night? Existem pelo menos alguns motivos, There's been some motives, aliás, vários motivos, many motives really, pelos quais Nicodemos For foi why ter com Jesus à noite. Nicodemus met with him at night. Primeiro motivo que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. The first is Nicodemos ele teve medo e
prudência. Nicodemus had fear and prudence. O primeiro motivo foi medo It was fear e prudência. and prudence. Nicodemos foi ter com Jesus de noite Nicodemus came at night porque ele tinha medo de out ser of visto com fear Jesus. to be E seen ele with tinha Christ. prudência e não queria que ninguém o visse com He had Jesus. prudence because he didn't want someone to see him with Porque Nicodemos Jesus. ele era fariseu, Because he was a Pharisee, membro do Sinédrio. member of the Sanhedrin, E a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. and he was a ruler of the Jews Alto nível, at a high rate, alta posição. high position. Se ele fosse visto If publicamente he was seen publicly buscando Jesus, seeking Jesus, o que poderia acontecer com Nicodemos? what could have happened with Nicodemos Nicodemus? poderia enfrentar a oposição. He could encounter opposition, Nicodemos poderia enfrentar as críticas, even criticism, ou até mesmo perder o prestígio or lose his status de fazer parte do Sinédrio. of being in the Sanhedrin. Então a noite And so at night, oferecia descrição it para offered him Nicodemos. discretion. Veja que João capítulo 12, You see verso here in John 42. chapter 12, verse Enquanto eu 42, for falando o texto, as I read you the text, se o Túlio puder colocar na tela, if Tulio can put it on the screen, João capítulo 12, verso John chapter 42, 12, verse diz 42 assim: says this: mostra que muitos líderes Nevertheless, among the chief criam em rulers Jesus, also believed in mas him, temiam confessá-lo but they did not confess por him, medo de serem lest they should be expulsos put da out of sinagoga. the synagogue. João 12, 42 diz assim: John 12:42 apesar de says, tudo, Nevertheless, até muitos dos principais creram nele, among the chief rulers also many mas por believed in causa him, dos fariseus but because of the não Pharisees, o they confessavam did not confess him, para não serem expulsos da so they should not sinagoga. be put out of the Havia aqui synagogue. meio que uma política por detrás And disso so we tudo, see a political view para que behind ninguém this, pudesse ser expulso so that no one could be ou perder a sua cadeira de honra expelled or lost their ou chair seu of lugar honor de honra dentro da sinagoga. in the synagogue. Ser visto com To Jesus be seen with colocava Jesus em risco a put them posição at desses risk homens. for their positions to be Então taken. Nicodemos ele não queria And so Nicodemus did not want ser visto para proteger o seu cargo, to be seen to protect his para title, proteger a sua to reputação protect his e reputation, também para evitar polêmicas públicas. and avoid public E controversy. mais um dos motivos And another motive pelos quais Nicodemos foi ter com Jesus de why noite Nicodemus met with Jesus at era night porque Nicodemos It was estava because Nicodemus sedento was thirsty espiritualmente. spiritually. Um dos sinais que mostra One of the signs essa sede espiritual de that shows Nicodemos his spiritual thirst é o verso 3 is do verse capítulo, 3. aliás, o verso 2 do capítulo 3. or rather chapter 3 verse 2. O texto diz assim: This says the Rabi, text, Rabbi, bem sabemos que és mestre, we know that you are a teacher, vindo de Deus, came from God. porque ninguém pode fazer estes sinais For no man can do que these tu signs fazes that you do se Deus except God não for com ele. being with them. Nicodemos aqui nesse And verso, so Nicodemus in this ele verse, he reconhece recognizes os sinais que Jesus the fazia signs that Jesus was como operating, sinais que eram vindos da signs parte that de came Deus. from the Lord Um God, outro sinal que também me mostra signs that shows que Nicodemos vai até that Jesus Nicodemus does come porque ele before tinha sede Jesus espiritual, because he was spiritually é porque thirsty. Nicodemos disse o seguinte: He said this, mesmo sendo fariseu even being a e Pharisee doutor da and lei, a teacher of the law, ele admite, he admits, ele diz para Jesus: he admitted to Jesus, Rabi, Rabbi, mestre, Master, há algo em ti there is something in que you vem do alto. that comes from above. Isso revela And this reveals coração inquieto. a restless Aleluia. heart. Nicodemos tinha um coração que estava Nicodemus had inquieto, a restless heart coração que estava movido, that was moved, que estava sedento that was thirsty por respostas. for responses, Respostas esta and the que só response Jesus de that Nazaré only podia Jesus dar. could give him. Mas porque Nicodemos sentia And falta because
Nicodemus de algumas lacked respostas na sua vida. some responses in his Quando life. Nicodemos sabia When he knew que a oportunidade de responder às suas respostas that the answers to his estava vindo questions através de were Jesus, coming through Jesus, ele não perdeu tempo he did not waste e time. rompeu todos os obstáculos, And he went through all of the todas as obstacles, barreiras, all of the todas as walls, dificuldades, all of the todos os difficulties, preconceitos, all of the todos os preconcepts, all protocolos, of the e protocols, correu para os and he pés de ran to the Jesus. feet of Christ. Na palavra de Deus In the hoje, word of God it e a says, palavra de Deus hoje the word of God me leva takes a us correr para os pés de to Jesus. run to the feet Se of você tem Christ. uma pergunta, If you have a question uma dúvida, or a doubt uma indagação, or something to uma ask, resposta, a response you só need, virá da parte de it would only Jesus. come from Jesus. Isto revela que Nicodemos tinha um coração inquieto. And this reveals to us that he had a restless heart. Isso nos revela It reveals que Nicodemos tinha um coração that Nicodemus sedento had a thirsty por respostas. heart for Ele responses, não foi answers. apenas por curiosidade, He was not merely just curious, porque como muitas outras because pessoas, like a lot of people, Nicodemos até tinha curiosidade, Nicodemus had curiosity porque já estava ouvindo falar because de he was quem era already hearing Jesus. of who was Jesus Mas all muito about. mais do que curiosidade, But more than curiosity, Nicodemos sentia falta de algo no seu ser. he was searching for something. Nicodemos sentia um desejo de algo que precisava ser preenchido He had a desire of being fulfilled dentro da sua alma. in his soul. E mais um outro sinal And another sign que nós encontramos de que Nicodemos that we encounter that Nicodemus estava sedento por was Jesus thirsty for the Lord. foi a sua atitude It was his de attitude buscar Jesus of pessoalmente. seeking out the Lord Escuta o que personally. eu vou dizer para você nessa Listen noite. to what I'm telling you tonight. Muitas vezes as nossas A lot of atitudes, times our elas attitudes falam muito mais alto do que as nossas louder palavras. than our words. Se você está guardando algo no If seu you are coração keeping something in your heart e não consegue and falar, you cannot put words não to it, consegue you expressar cannot express it verbalmente, verbally, talvez a sua atitude maybe vai your falar attitude mais will alto. speak louder than Talvez your a words sua could ever. posição vai Maybe falar your mais alto. position will speak Talvez louder a than sua ever. atitude de correr Maybe your atrás, attitude to run de after, tomar uma atitude, to take de action, se posicionar, to position yourself, vai falar will speak muito mais alto louder diante de Deus. before God. Então o que Nicodemos faz? And so what does Nicodemus do? Ele pessoalmente, He personally, ele não mandou recado, he did not send a message ele não out. mandou um empregado, He did not send out ele não mandou um a slave servo, or a ele servant não mandou um guarda, or a guard. ele não mandou uma autoridade He da didn't send an sinagoga. authority from the synagogue. Nicodemos pessoalmente, personally ele vai em went busca de and Jesus. seeks out Sabe o que eu aprendo Jesus. com isso? And you know what I learned Que eu here? preciso That I must pessoalmente personally ir em busca de Jesus. go personally Sabe o que seek eu out aprendo God. com isso? And what I learned Que a here, salvação that salvation através de Jesus, through Jesus, ela é algo pessoal. it is personal. Ninguém vai alcançar a Nobody salvação can seek agarrado no salvation paletó do pastor, running after the ou na barra pastor da saia or da sua mãe, holding on to the ou skirt na of your barra da mother calça do seu pai. or your dad's Você e eu pants. You and me precisamos pessoalmente must personally ir em busca run de after Jesus. Jesus. Deixa eu perguntar And let aqui me nessa ask noite. tonight, Tem alguém que está entendendo a someone palavra here de Deus? understanding the Tem word alguém of que está God? correndo Is para there os someone pés that de is Jesus? running after Tem the alguém que feet está of tomando Christ? uma Someone that atitude is taking para action buscar a Jesus? to seek Jesus. Nicodemos, ele tinha Nicodemus acesso had à lei. access to the law. Nicodemos, ele tinha acesso às tradições. He had access to the traditions. Nicodemos tinha acesso ao sinédrio, He had access to the Sanhedrin. mas não encontrou neles But he did not encounter a in paz these things que ele the buscava. peace that he sought out. Então a decisão de procurar And Jesus, so the response to seek out Jesus, ainda que fosse em segredo, even if it was in secret, mostra a sua iniciativa it shows espiritual. his initiative, spiritual Deus está initiative. dizendo para alguém nessa And God is noite telling someone que a tonight sua iniciativa your espiritual, initiative, your spiritual ela fala initiative muito mais alta nos speaks lugares louder celestiais. in the heavenly Você não places. precisa mostrar para You don't ninguém need to show que anyone você está orando de madrugada. that you are praying at Você não dawn. precisa dizer para You don't ninguém need to tell que anyone você está se consagrando. that you are consecrating. Você não precisa dizer para ninguém You don't need to tell que anyone você está that jejuando. you are fasting. Até porque a Bíblia diz Or because the Bible que quando eu says estou no momento de that if we consagração, are in eu tenho que consecration, fechar a we must porta nas close minhas the door
costas, doors, entrar no meu quarto, get in the secret e quando eu place, jejuar, and when I fast, até lavar o meu I must rosto, wash para que my ninguém face, perceba so that no one que eu will estou notice jejuando that I'm actually e fasting consagrando a and Deus. consecrating to Mas the quando Lord. ninguém vê, But when no one sees, aleluia, a Bíblia hallelujah, diz, the eu Bible senti Deus tells us here aqui, que tonight Deus em secreto, that God in Ele vai secret, ouvir a sua He will oração, hear your Ele vai prayer, atender o seu He will gemido, hear Ele you, vai receber your o teu weeping, He will sacrifício. receive your E sacrifice. guess And adivinha what? o O quê? inferno vai And hell will parar, have to os stop. demônios vão Demons will recuar, have to o recount. sobrenatural vai The se mover, supernatural will a glória happen, vai descer, and the glory will a come casa vai down. encher de The glória, house will fill with e glory, Deus and vai the abençoar a Lord sua will vida bless your no life secreto. in secret. Diga para o seu vizinho, Tell your neighbors, pregue comigo nessa preach with me noite, tonight. é no secreto, It's in irmão. secret, Não brother. precisa falar You don't need to say o quanto it. você ofertou, You don't need to say how não much you've precisa offered. dizer You don't need to o quanto você mention orou, how many you've mas prayed, é how no much you've prayed. But in the secret que Deus place responde a sua is where the oração. Lord responds É no to your secreto. prayers. It's in the secret É no place. calado, It's in the é hidden. nas altas horas da It's noite. at dawn, Deixa eu dizer para early você uma morning. coisa aqui nessa Let me noite. tell you something else Quantos tonight. testemunhos How many testimonies nós já não ouvimos have we aqui not heard na already vigília da from madrugada, our vigils? meia-noite a 3 da manhã, We come here at quando midnight to muita 3 gente está a.m. dormindo, when many people are você sleeping. está aqui de joelho You are here dobrado with your na knees presença de bending Deus. in the presence Alguém of pode God. pensar, Someone may eu think, fui lá, eu cansei I went mais. there and I was Cansou very nada. tired. No. Você renovou a sua You fé. were renewed. Você renovou a sua You aliança. renewed your Você faith. renovou a sua You renewed your Ai, gente, eu estou covenant. sentindo a I glória de feel Deus the aqui glory nesse of lugar. God here in Você this place. renovou a tua You esperança. renewed your hope. E quando ninguém respondia a And sua when nobody resposta, responded to Jesus you, brada do céu Jesus e calls diz: out eis in que estou heaven, convosco. and he said, I am with Clama a you. mim, Call to porque o me, milagre vai because the acontecer miracle will occur na sua vida, in your porque life, é em secreto. because it is in secret. Olha para o seu vizinho de novo e Look diga to your para ele: neighbor and tell them é again, no it is secreto. in the secret place. Ele poderia ter enviado um servo, He could have sent a servant ou apenas ficado observando or observed a distância. at a Olha a distance. atitude de Nicodemos. But look at his attitude. Era um homem sábio. He was a wise man, Ele era um príncipe dos fariseus. the prince of the Pharisees. Alta posição e escalão dentro da sinagoga. High level position in the Esses homens synagogue. não andavam no meio da multidão. These men did not walk in Você the acha que crowds. esses homens iam no mercado para comer Men, pastel com you think that they went to com the marketplace Coca-Cola? to eat pastels Não iam, and não, senhoras Coke? e senhores. No, they Porque didn't. eram homens de alto And drink escalão Coca-Cola? dentro da But they were sociedade. men that were in A society of atitude high mais level. longe que Nicodemos podia The fazer attitude of a distant era that he ter did enviado um servo, was to send out a ou servant apenas ficar observando or a merely just distância. stay observing at a distance. Tem muita gente que prefere enviar alguém. There's a lot of people that prefer Tem muita to gente send que prefere somebody. ficar à distância. Or be at a distance. Ah, eu não vou me envolver. Oh, I'm not gonna involve myself. Ah, eu não vou lá. Eu não vou me envolver nisso. I'm not gonna involve Eu não vou me myself. consagrar. I'm not gonna consecrate. Eu não vou adorar a I'm Deus. not gonna praise God. Porque se eu adorar, eu vou Because começar a if I praise sentir God, Ele I'm gonna aqui. start feeling Eu vou Him. começar a dar vontade da glória a I'm gonna Deus. start Então eu wanting vou to ficar give à praise to God, so distância. I'm gonna keep Eu não back. vou glorificar. Eu I'm não not vou going me to envolver. glorify. Eu I'm não not vou going envolver to no fogo. involve Mas myself in the Nicodemos fire. sabia But que Nicodemus, quanto mais ele se he knew that the aproximava more de that he Deus, came to porque God, Jesus era Deus, because Jesus e was porque God, Jesus é and Deus, he is quanto God, mais ele se the aproximava, more he got mais closer, ele recebia da parte more de he Deus. received Deixa from eu the Lord. apertar um negócio para você And aqui. let me ask you Deixa eu something dizer algo else para você aqui. and tell you Quanto something mais else. você se envolver na The obra, more that you quanto mais give você yourself orar, to the work of quanto mais God, você se the more that you consagrar, pray, quanto mais você the se more that you entregar, consecrate, mais the more você that vai you ficar give cheio yourself, da the presença more de you're going Deus. to be E filled of aquele the que te presence viu of no God. passado, And what you lived in the quando past, te ver hoje, when you see vai now, dizer quem é aquele. you're going to remember and say, who is Aquele é that person? Nicodemos. Is that Aquele Nicodemus? não é o príncipe dos Wasn't that fariseus. Nicodemus, E vão the dizer high que ele está priest se of high envolvendo priests? com Jesus. He is involving Não vem himself coisa with boa aí, Jesus. não. No, something good Mas ele isn't coming sabia from no seu this. coração But they que knew, quanto mais ele buscava de Deus, he knew that the more that he mais sought ele God, receberia the more he would da receive parte de Deus. from God.
Nicodemos. Nicodemus, Ai, gente, eu estou sentindo a graça I dele feel the aqui nessa grace noite. of God here Eu estou tonight. sentindo Deus tocar I no feel seu the Lord coração aqui nessa touching your noite. heart here Eu estou tonight. sentindo Deus fazer um milagre na feel sua the vida Lord aqui nessa doing noite. a miracle Enquanto for eu your prego a life tonight. palavra, As I preach eu the libero word, sobre você a I unção de deliver over you the transformação, anointing of a unção de transformation, fome the e anointing sede of por hunger Jesus, and thirst for the como Lord, Nicodemos tinha as também. Nicodemus also had. Nicodemos preferiu não olhar a distância, Nicodemus preferred not to keep at a mas distance. ele escolheu ele mesmo He chose himself ir pessoalmente até Jesus. to go personally before Jesus. Atitude de coragem para esse homem. An attitude of courage. Porque quem vai pessoalmente, Because who goes personally, no caso de Nicodemos, in Nicodemus' case, é porque tinha sede verdadeira. because he had true thirst. Se você não se aproxima If you do not approach da fonte para beber, the source or é porque the você não water está com to sede. drink, it's because you're Se not você não thirsty. se aproxima da mesa If para you do not comer, come to the table é to porque eat, você não está it's com because you are fome. truly not hungry. Quem realmente se aproxima Who really approaches, é porque tem sede it's e because fome they de are hungry verdade. and thirsty Agora for real. veja isso. And now see this. É isso que eu acho o mais lindo em This Jesus. is what I find most beautiful in the story about Jesus. Jesus dá uma resposta a Nicodemos Jesus responds to Nicodemus que confirma agora that confirms a sua necessidade espiritual. his spiritual need. Em João capítulo 3, In John chapter 3, verso 3, Jesus declara verse essas 3, palavras. Jesus says these words. Na verdade te digo Truly, truly, I tell you que aquele que não nascer de novo that unless you are born again, não pode ver o reino de Deus. he cannot see the kingdom of Escuta o God. que eu vou dizer. Listen to what I'm going to Para tell ver o you. reino de Deus To see the kingdom of God, é necessário It is necessary nascer novamente. to be born again. Jesus, como Senhor e Deus, Jesus as Lord and God, ele sabia que Nicodemos estava sedento. he knew that Nicodemus was Ele thirsty. já havia provado isso antes. He already proved this before. Porque primeiro Nicodemos ele vai até Because Jesus. Nicodemus, he comes before Segundo, Lord. porque Nicodemos vai de noite. Second, because he goes at E night. terceiro, por conta da pergunta que And Nicodemos third, faz a because of the Jesus, do question that diálogo he asked entre Jesus. Nicodemos e The Jesus. dialogue between the E two. agora Jesus, como Senhor e Deus, And now Jesus as Lord and ele God, sabia que Nicodemos estava sedento por ele. he knew that Nicodemus was thirsty. Ele sabia que He knew Nicodemos queria algo vindo da parte de that he Deus. wanted something from the Lord God. E o belo de Jesus é isso. And the beauty of the Lord is Jesus this. disse a Nicodemos: Jesus says to Nicodemus, 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 o que te falta não é o ouro. what lacks of you is not Porque ele era gold, rico. because he was rich. Nicodemus, Nicodemus, o que te falta não é a what prata. lacks from you is not Nicodemus, silver. O que te Nicodemus, falta não é o poder. what lacks in you is not O power. que te falta não é a What fama. lacks is not Porque fame, a sua cadeira é de primeiro lugar because you na have a high sinagoga. place in the synagogue. Mas o que te falta But de what verdade lacks in you é nascer da is água being e do born Espírito again in the do water, Senhor. in the spirit Sabe of o the que que Lord. falta para You mim? know what lacks? Sabe o que falta para você? You know what lacks for É me and nascer de you novo. is to be born É again. ser um crente de verdade. Is to be a true Todas as Christian. vezes que o velho homem Every time that the old tentar man ressuscitar tries na to sua vida, resurrect in your você life, tem que morrer you para o need velho to homem. die to him Morrer again. para a sua carne. Die to your flesh. Morrer para os seus desejos. Die to your E desires. nascer novamente born again da água e do Espírito. By the water and the Spirit. Jesus não começa falando And Jesus does not start by saying, de milagres. talking about miracles. Jesus não começa falando do sinédrio. Or he's not talking about the Sanhedrin. Se fosse eu, And if it was me, se fosse você, if it were you, no lugar de Jesus nesse diálogo com in the Nicodemos, position of Jesus in this dialogue o with que é que você Nicodemus, falaria? what would you say? Outro dia eu ouvi uma conversa entre alguns irmãos I've heard a conversation que one diziam day o seguinte: that they said não this. dá para conversar
falar com fulano, ciclano ou beltrano, You cannot talk to this person, porque só that fala person, disso ou because they only talk daquilo ou about daquilo this outro. and that. Se fosse eu, If it were me, se fosse você, if it were you, se alguém chegasse perto de mim if someone came to com me sede de Deus, with that com thirst of sede da God, palavra, thirst of the ai word, meu Deus do céu, My o goodness. Espírito Santo está The falando Spirit com of você God nessa is talking noite. to you tonight. Se alguém se aproximar If de someone você comes before com sede you da palavra, with thirst of the não word, leve ouro para do not ele, bring him gold. não leve business Do not para ele, bring him não business. leve negócio Do not para bring ele, him não all leve of rede these things. social para Do ele, not bring him mas leve social a media. solução Bring him the que é solution Jesus de that Nazaré. is Você Jesus está from entendendo o Nazareth. que Deus Do está you dizendo aqui understand what the nessa Lord is noite? saying here tonight? Então Jesus não começa And so falando Jesus de milagres does not start talking about ou miracles falando do Sinédrio, or not even the Sanhedrin. mas ele começa falando He starts talking about de novo nascimento, a new birth, algo que choca a mente something that shocks de velho homem religioso. that shocks the mind of a Você sabe o religious que eu man. mais tenho medo? You know what I have the most fear of? E quando eu digo tenho medo, eu digo When no I say the sentido, most fear, no bom sentido da palavra, saying in the good é de me notice of the tornar word, velho is religioso. to turn into an Porque eu tenho old religious certeza man, que a because I am religiosidade certain that vai me religiousness impedir de levantar a will minha stop mão, me from vai me raising impedir my de hand levantar a minha voz. and my Eu voice. tenho medo I am de me afraid tornar um to velho become an que old penso que sei tudo. man that knows Porque o saber everything. demais Because to vai me know impedir everything de ver Deus nas will mínimas stop me coisas. to see O God saber in the demais minimalist things. vai me impedir de Knowing num so ambiente much como esse will stop me levantar a minha voz e from adorar a lifting up my Deus. voice and Porque truly o meu praising Deus, God, because my independente da God, minha idade, independently of my independente da minha age posição, or my Ele é position, Deus, He is still Ele é God. glorioso, He is Ele é glorious. poderoso, He is Ele powerful. continua o mesmo. He continues being the Ontem, same yesterday, hoje today, e eternamente. and eternally. Eu vou perguntar I'm gonna ask só you, para te dar uma ajuda. just to give you Quem some é que help, veio adorar who o came eterno to aqui praise nessa the noite? eternal God tonight? Levanta a sua voz e Lift up adora. your voice and praise God. Hallelujah. Sabe o que Jesus fez? You know what Jesus did? Ele leu o coração de Nicodemos. He read the heart Ai, of gente, eu quero que Nicodemus. Jesus leia o I meu want the coração Lord nessa to read noite. my heart tonight. Eu quero falar como Davi disse. I want to speak like Davi disse assim, Senhor, David said. He said, sonda Lord, o meu coração search my heart e vê se há em mim and see algo if there's any novo, wicked algo ways bom que te agrada. or something that Essa pleases deve you. ser a minha oração, This should gente. be our prayers. Essa deve ser a sua This should oração. be your prayer. Porque é muito bom estar sentado Because it is nessa so good to poltrona, be seated here on this ouvindo a palavra de chair Deus, to hear the word of e a palavra God de Deus and the trabalhando word no of seu God coração, working in your e você heart recebendo a and you palavra de Deus receiving the word e sendo abençoado, and being blessed, e a sua mente ficar and your mind abençoada, is blessed, ficar tranquila, is calm, porque você está ouvindo a voz because de you are Deus. listening to Mas the o voice of problema é God. But the problem quando is você está na sua casa, that when you're at quando your você está house, na frente da or televisão, when you are before your quando você TV, está longe da sua or when you esposa, are away quando from você your está wife, longe do seu pai, or even your quando você está father, sozinho no seu quarto, alone in your o que room, é que você faz? what are you O doing? que é que você vê? What are you watching? Deus God leu o coração de Nicodemos. read the heart Deus of está lendo o Nicodemus. coração de alguém aqui And He's nessa reading noite. the heart of people Deus here está lendo o tonight. seu coração He's reading e your Ele está heart. sondando a And He is sua alma. Sounding your soul. Jesus leu o coração de Nicodemos He read the heart of Nicodemus. e respondeu à sua sede espiritual. And he responded to his spiritual thirst. O tema central da conversa de Jesus com Nicodemos, Their conversation, the theme of their conversation, o tema central da conversa de the Jesus com central Nicodemos, theme of this conversation, você sabia que eu queria estar no lugar de Nicodemos? you know, I wanted to be in the spot, in Nicodemus' spot, Porque o tema central dessa conversa é because the theme of the a conversation is necessidade de uma vida nova a necessity of a new life no Espírito. in the Spirit. Diga comigo bem forte. Say it with me. A The necessidade necessity de uma vida of nova. a new life Agora diga mais forte Now ainda. say it strong. No Espírito. in the Spirit. E era exatamente And it is exactly o que Nicodemos procurava what Nicodemus sought sem out saber que ele procurava isso. without knowing he is seeking this Era out. exatamente o que ele procurava It was exactly what he sought sem saber expressar o que ele without knowing how procurava. to express it. Veja como Jesus é lindo, You see gente. how Jesus is Quando não beautiful. tem palavras When da there minha are not alma, words in my quando soul, só as lágrimas descem no only tears come rosto, down my Jesus face, está sondando o seu Jesus is coração. sounding your Nessa heart. noite o Espírito Santo The está Holy sondando
movendo a Spirit sua right alma. now is Não é moving porque é your um heart. culto de It's terça-feira. not because it's a Não é teaching porque é um culto service de ensino or a que eu não vou Tuesday pregar service that I'm not milagres, going to que eu preach não vou pregar o meu miracles, or I'm Jesus not com going to preach ousadia, Jesus with que eu não vou boldness. pregar o meu Jesus com graça, I'm not going to preach my porque Jesus nessa with grace, noite because Ele tonight está trazendo He ao is seu coração, bringing to your heart fazendo você lembrar and making you que Ele é remember Deus that acima He de is tudo God na sua vida. on top of everything in your life. Eu tenho um corinho antigamente que a gente cantava, I have a song that we used to sing que a gente podia voltar até cantar, that we should start singing. que diz assim que Again. há momentos That there are moments, it says, que as palavras não resolvem, that the words do not resolve mas o gesto de anything, Jesus but the movement of demonstra Jesus amor por nós. demonstrates Eu vou repetir para você Jesus' adorar love comigo. for O us. gesto de Jesus The demonstra gesture amor por of você, Jesus shows demonstra love amor por for me, você, for you, demonstra amor por for você. you, Isso for merece you, glória a and Deus this nessa deserves a noite, glory porque to Ele God, pagou um alto because He preço paid a high pela price sua vida. for your life. Nicodemos vai esperando ouvir uma coisa. And so Nicodemus, he waits to hear something. Olha só, And look at this. Nicodemos vai esperando ouvir uma coisa Something he waits to hear. e ele ouve outra coisa totalmente diferente. But he hears something completely opposite of what he Ele vai expected. correndo na He was expectativa. running in the expectancy. Quando eu leio esse texto, eu vejo isso. And when I read this text, Eu I vejo see homem com this. fome. I see a man that vejo is homem com hungry, sede. that is thirsty. Eu não vejo um homem curioso, I do not see a mas eu curious vejo um man. homem que está buscando. But I see a Quem man that está is buscando seeking, de verdade who is truly não seeking. tem They're curiosidade. not curious. Você sabe They're por not quê? curious. Porque o curioso fica Because the espreitando. curious man Ele just fica analisando. He's speculating. Vai dar alguma coisa. Oh, it's gonna happen. Isso vai dar This certo. is gonna Mas happen. aquele que tem fome, But the one that is aquele hungry, que quer, the one that ele wants, come, he eats, ele bebe, he drinks, ele mergulha. he dives. Deixa eu dar um conselho nessa And let me noite. give you some Hoje advice. pode ser a noite Tonight might be que the Jesus night pode mudar that a sua Jesus might história, change your virar esse story cativeiro, and change transformar this você history and e transform fazer you você uma grande and mulher de make you Deus a para a great glória do nome man do and Senhor. woman of God for the glory Nicodemos of vai God. esperando ouvir And as he listens uma coisa and waits to hear e something, ouve outra coisa he hears something totalmente diferente. completely opposite. Jesus Jesus, lhe surpreende. he surprises Nicodemus. Alguém aqui Someone here, já foi surpreso have they been surprised por Jesus? by Jesus Eu estou perguntando. all the time? Alguém aqui, Is someone here, esse ano, even this year, já foi surpreendido por Jesus? were they surprised by Jesus? Ah, meu irmão, Oh, brother, se eu pudesse lhe contar if I could tell you as surpresas que Jesus já me the surprises presenteou, that the Lord have already ficaríamos gifted aqui me, horas I could be here e hours horas and hours e horas and hours na presença dele in His adorar. presence praising Him. Quando Jesus surpreende When alguém, Jesus, He surprises é someone. porque Jesus está It's demonstrando because He is que o demonstrating amor dele that por His esse love alguém for this é person muito maior is much do que greater você than what you imagina. can imagine. A resposta de Jesus para mim The response for Jesus não to é a me minha altura. is not my height. Você não está entendendo You're not hoje? understanding A resposta de Jesus para você The response for Jesus nunca for you será a is sua altura. not at your Você quer height saber or como your vai ser a resposta? expectancy. Sempre vai His ser mais response alta. will always be the highest. Sempre vai ser elevada. It will always be Sempre elevated. vai ser gloriosa. It will always be glorious. Tem glória de Deus There's vindo na glory sua of God casa coming hoje. over your house Eu vim aqui tonight. para profetizar I para came alguém. here to prophesy. Tem glória de Deus There is vindo na a sua glory of família God hoje. coming to your Alguém life. hoje está sendo curado. Someone here is being Alguém healed. hoje vai ser Someone ai, here ai, is ai, 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 ai. Alguém hoje vai ser surpreendido Going to pelo be mestre da surprised Galileia, by the master pelo of grandão Galilee, da Galileia, by the great pelo one of filho Galilee, mais velho da by the irmã Maria. oldest son of Ele Mary. chegou aqui He has came here nessa tonight. reunião. Só quem pode adorar, Who adore. can Só quem praise pode adorar, this adore. Jesus here tonight? Hallelujah. Nicodemos vai esperando ouvir uma coisa Nicodemus, he waited to hear e something, ouve outra and he coisa heard something completely different. totally different. Completamente diferente. Totalmente diferente. Completely different. O que Jesus faz? And you know what he does? Jesus lhe surpreende. He surprises him. Deixa eu perguntar algo para você. Let me ask you something. O que o Espírito Santo We'll tell you. escute e escute bem, Listen and listen well. porque nós vamos ouvir
algo da parte de Because we are Deus going to hear que something está chegando from na sua God vida. that is coming into your Alguém life. aqui nessa Someone noite here tonight precisa ser surpreendido por must Jesus. be surprised Faça by assim com a Jesus. sua mão. Raise your hand, Feche os seus olhos close your e eyes, diga para Ele: and tell Him, Jesus, Jesus, me surpreende. surprise me, Lord. Diga para Ele: Tell him, Jesus, Jesus, eu preciso ser must be surpreendido por surprised, Ti. Lord, by you. Escute o que eu vou dizer. Listen to what O I'm about to tell Espírito you. Santo de The Deus Spirit of God marcou nessa noite marked tonight a sua vida your para life surpreender to você. surprise you. E o melhor ainda And the está